Negociação. Você vendedor, você vendedora, precisa compreender que na venda sempre existe aquele ritual que é a negociação. Vamos falar um pouquinho sobre algumas técnicas de como você fechar um bom negócio, de como você conseguir que esse seu cliente ele compre o que você quer, mesmo às vezes ele não tendo aquela intenção real. E aí é onde chega esse tema muito legal que é a negociação. Mas primeiro, o que é negociação? Negociação é um processo onde duas pessoas querem resolver, às vezes, um interesse que não é comum. Ou às vezes é um interesse comum, só que esse interesse comum depende de a geração de um conflito. Por quê? Porque às vezes você precisa vender o que a pessoa naquele momento não quer. Ou ele acha que não quer. Então aí que surge a negociação. Mas quais são algumas características principais da negociação? Primeiro, a negociação envolve duas pessoas, ou duas empresas, ou duas grandes organizações, ou uma pessoa e uma organização. A negociação ela está ligada a desejos. Qual é o seu desejo, qual é o vendedor, e qual é o desejo da pessoa que é o comprador. E nesse processo de negociação, as pessoas esperam resultados, claro. A compra, né? Ou a venda. Oferecer o que a pessoa precisa e a outra pessoa comprar o que realmente é necessário. Mas o que tem a ver também outras características da negociação com o seu dia a dia como vendedor? Vamos lá. A negociação, assim, você espera dar alguma coisa para a pessoa e receber outra coisa da pessoa. Isso é a essência, né, da negociação, ou da compra e da venda. E existe uma luta, no bom sentido da palavra, né, que os dois ficam brigando para ver que entre em acordo para que essa venda aconteça. E essa negociação, muitas vezes também, ela está ligada a questões intangíveis. Mas por que questões intangíveis? Vamos ver, vamos fazer algumas considerações a respeito dessas questões intangíveis relacionadas à compra e à venda, baseado nesse tema que é a negociação, certo? Vamos lá. É o tal do ganha-ganha. Então, vencer é ganhar da outra parte ou evitar que essa pessoa perca. Outra característica com relação à questão intangível, você, vendedor, quando fechar a venda, causar uma boa impressão, não simplesmente fazer a venda. Outra questão importantíssima, você precisa entender tão profundamente do seu produto ou serviço, que a pessoa lá, que está comprando, ela vai ver você uma pessoa competente diante da sua empresa, porque ela percebe que você tem conhecimento daquilo. Outra característica, você está defendendo um princípio, às vezes você precisa defender a imagem da organização, as questões éticas da organização, você precisa parecer justo, proteger a sua reputação perante a sociedade, perante aquele cliente, perante os outros clientes. Aí o seu cliente final vai dizer assim, aquele vendedor, ele realmente tem uma boa reputação na comunidade. E tem uma relação entre as partes, para que isso não se fique só fixo naquela questão da venda, mas isso se prorrogue com um bom relacionamento com aquele cliente. Mas também existe a questão do quando é que você não deve negociar. Sair de casa para fazer uma negociação. Vamos citar algumas questões, tá? Primeiro, quando você não pode perder tempo. Segundo, quando você não tem alternativas, você não tem a carta na manga ou a opção B, a opção C. Quando as coisas estão relacionadas à questão ética. Se isso te incomoda, não vá negociar. Quando você não tem tempo, cara, às vezes a negociação dura horas, às vezes dura dias, e você precisa ter tempo. Se não tiver tempo, nem vá para a negociação. Quando a outra parte está querendo usar de má fé, querendo dar um jeitinho brasileiro, querendo fazer coisas erradas, esqueça, não vá negociar. Ou quando aquela negociação precisa de mais tempo, precisa que você espere, e aí você não quer esperar, então nem vá negociar.
ou pior das situações, quando você não está preparado. Então, também não vai negociar, porque você despreparado, o seu cliente não vai comprar de você, não vai fechar nenhuma negociação. Mas quais são as questões envolvidas na negociação? Vamos lá, algumas questões importantes. Existe o tal do ganha-ganha, né? Então, a ideia de que você vai ganhar, que o seu cliente vai ganhar, que todos os dois vão ganhar, é interessante para a negociação. Então, planeje a sua negociação. Quais são os interesses meus, da minha empresa, do cliente? Qual o ponto de resistência que existe? Qual o limite que eu posso chegar? Qual o limite que o cliente pode chegar? Essas questões têm que ser analisadas. Quais são as minhas alternativas para a negociação? De onde eu posso começar? Onde eu vou terminar? Qual a minha meta de preço? Eu preciso falar com o meu gerente para conseguir um preço diferenciado? Eu já tenho tudo na minha mão. Quem está envolvido nisso? É só eu e o cliente? Ou não? Ou é eu, o cliente final dele, ou a minha empresa, ou algumas organizações juntas? Quais são os negociadores nessa história? Eu e o cliente só? Ou tem mais alguém? Existe alguma estratégia global que, além dessa negociação, vai existir outras negociações em paralelo? Então, tudo isso faz parte da negociação. Então, o vendedor e vendedora tem muita coisa para falar sobre negociação e como fazer essa negociação acontecer no seu dia a dia. Vamos montar em breve um curso que fala sobre comportamento de consumo, vamos falar sobre também outro curso sobre gestão de serviço na prática, e um terceiro curso que ainda é surpresa. Mas, enquanto isso, vamos estudar, vamos discutir, tire suas dúvidas, aproveite, comente, marque as pessoas que você gosta, clique aqui, se inscreva no canal e me sigam nas redes sociais. Em breve teremos novidades para vocês, meus queridos seguidores.